Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Eu sou Vitor Deliso Ferrage, estou com você aqui para a gente falar de futebol, mas não estou sozinho, duas caras novas aqui dessa semana, Marina Buffon do meu lado. E aí, Marina, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Tá bom. Primeira vez que você vem aqui essa semana? Essa semana acho que eu estive aqui na terça. Na terça? Na terça, né? Nos outros dias eu tava fazendo outras coisas por aí, mas estava aqui. Eu só não vim aqui falar com o pessoal, Esse aqui eu sei que é a primeira vez. E aí, Gabriel, tudo bem com você? Como foi de semana? Foi ótimo, bastante Seu nome notícia, foi falado aqui bastante, Foi viu? citado? Foi citado como Homem-Aranha. Fiquei sabendo aí. Uma honra. Tamo aí, vamos para mais um programa. Vamos para mais uma? Bora. Bom, ontem a gente teve jogo da Seleção Brasileira, com certeza você que está nos assistindo acompanhou esse jogo, tem seus argumentos, suas opiniões sobre esse jogo, e é isso que a gente quer saber. Já vou soltar a enquete de cara para você votar lá no gazetesportiva.com. Como você classifica a atual Seleção Brasileira diante do Paraguai? Vamos pegar só o jogo de ontem, vamos classificar essa seleção. Ruim, regular, boa ou ótima? O que você acha aí? Lembrando a você, para você participar da nossa enquete, comenta aí no chat do Facebook. Já estamos online no chat do Facebook. Online. Então comenta aí, perde essa vergonha. Comenta que daqui a pouco a gente vai passar também para ver o seu comentário. Além de entrar lá no gazetesportiva.com, lá a votação oficial acontece. Você entra lá e vota. No fim do programa a gente mostra como que terminou, pelo menos parcialmente, essa votação. Então entre lá e vote, porque agora eu quero saber a opinião da Marina Buffon. Você sempre vem com ótimos argumentos aí sobre seleção brasileira. Bom, quero saber como que foi essa partida de ontem. Acho que a gente já pode tirar duas aqui. Boa e ótima. Boa e ótima, você tiraria? Tiraria essas duas, ficaria entre ruim e regular. Olha, na minha opinião, assim, apesar do placar ter sido 0-0, a gente não pode tirar o mérito da outra equipe, que conseguiu se fechar muito bem, a gente já sabia que isso ia acontecer. Eu avaliaria a atuação da seleção ontem entre regular, mais para regular, a boa. Então, regular, se tivesse, regular a boa, eu estaria mais para cá. Mas eu ficaria entre esses dois pontos, assim. Eu acho que o número não fez jus ao que foi o jogo, ao que foi o jogo. É o placar, não o número. O placar não fez jus ao que foi de fato o jogo, assim. Foi uma apresentação horrível, da seleção brasileira. A seleção jogou bem. Até que atacou, né? Atacou bem, o problema é que não soube decidir, não soube fazer gol. Exato, faltou um cara ali no centro de campo. No centro não, o ponta de lança ali. Sim. Daqui a pouco a gente fala foram 22 chutes ao gol, né? Exato. Faltou só o gol, de fato. Também com o Gatito numa atuação ótima, né? Exatamente. E mais uma, né? Em todas as partidas ele jogou super bem, né? Exatamente. Você, Gabriel, o que você achou dessa atuação da seleção? Regular pelo resultado, a seleção jogou bem. Poderia ser uma atuação boa, mas como não fez gol, regular. Então, antes da gente entrar de cabeça nesse jogo da seleção, vou lembrar mais uma vez para você votar, falar por que foi regular. Você pode até falar quem foi o craque da partida e quem que você acha que jogou bem. Daqui a pouco a gente dá a nossa opinião também. Bom, vamos lá então falar desse jogo. O Brasil volta à semifinal após 12 anos. Estava passando por um período difícil aí, principalmente contra a seleção paraguaia. Fazia tempo, 12 anos. Parecia que ia repetir, né? Parecia que ia repetir. Quando foi para os pênaltis, eu falei, a história se repetindo aí. Mas não foi o que aconteceu. O Brasil não conseguiu vencer no tempo normal. Ficou com um a mais no segundo tempo. O Balbuena acabou sendo expulso aí, num lance meio duvidoso, que deu bastante discussão, enfim. Foi expulso. O Brasil com um a mais ainda assim não conseguiu. O cara que eu estava falando que faltou muito, e faltou muito, muito mesmo, na minha opinião, foi o Roberto Firmino. Foi muito mal no jogo. Que ele foi um dos eu acho que foi a pior atuação. Eu tava olhando alguns jornais hoje cedo na internet e eu vi gente arriscando nota 2 pro Roberto Firmino, enquanto os outros estavam com 6, 5 aqui, e o Firmino com 2. No site da Gazeta foi avaliado, se eu não me engano, o 2 ou 4. Agora eu não quero falar besteira, mas foi difícil. O 2 ou 4. Confesso que fazia tempo que eu não vi essa nota. Ainda mais ele que foi colocado, principalmente na outra Copa, como a solução pro ataque, né? Dessa seleção. Né? Exatamente. Foi uma partida bem desastrosa do Roberto Firmino, mas a gente teve alguns lampejos de jogadores que foram bem, né, Marina? Quem que você acha que foi bem? Exato, Primeiro, o Alisson, acho que a gente tem que destacar a partida dele, apesar de, durante os mais de 90 minutos, porque a gente teve vários minutos de acréscimo aí no segundo tempo, por conta desse lance, né, do VAR aí. Na minha opinião, foi uma decisão acertada, não foi pênalti, e
pela falta, o cartão vermelho foi bem aplicado, na minha opinião, ali, né? Talvez muitas pessoas que estão assistindo a gente podem votar entre ruim e regular por conta disso. A gente tinha um a mais no segundo tempo e não conseguiu fazer o gol, né? E também sabia da proposta, né? Do Paraguai. Exato, mesmo assim, né? E mesmo assim foi anulado, né? Exato. E depois, ainda que perdeu um jogador, o Paraguai fechou mais ainda, né? Aí ficou mais difícil ainda de conseguir furar a defesa do Paraguai. Mas, enfim, eu acho que então a gente merece destacar o Alisson, né? Que teve Alisson fez uma defesa incrível, durante a partida. E, claro, depois nos pênaltis pegou o primeiro do Gustavo Gomes, que, na minha opinião, também bateu bem. O Alisson é que pegou bem a batida pênalti, dele, né? Não foi assim, só pulou pro canto certo. Não, ele pegou mesmo o pênalti, né? Além dele, o Everton, que eu acho que é o jogador da seleção que de fato vem fazendo alguma coisa. É o craque dessa Copa América, da seleção brasileira? Não sei se é craque, mas ele levanta a torcida. Ele faz algumas jogadas, né? Aquela jogada atenção, dele, né? que vai até o fundo e cruza, né? Que é a característica dele. E para mim, apesar de ter jogado menos tempo que os outros, foi o William, né? A entrada do William, o William conseguiu entrar bem mais uma vez. O Tite apostou nele. Eu mesmo fui uma das que reclamou, mas ele conseguiu ontem entrar bem, mandou uma bola na trave e também converteu, né, o pênalti dele. Então, acho que esses 3 jogadores aí. Destaques negativos, então, agora, Gabriel, para você. Para mim, destaque negativo, eu acho que eu assino embaixo que você falou, que foi o Firmino. O Firmino, ele ficou muito preso no jogo, não conseguiu acertar basicamente nada. Acho que ele deu um passe para uma finalização no final do primeiro tempo, que foi decente, mas não conseguiu jogar muito bem. É decente porque a gente espera muito mais dele. Ele que é um jogador de classe alta, né? Ele joga muito. Exato. Mas um jogo que é o Paraguai, um time fechado, ele foi anulado também. Foi anulado, Falando de pênaltis agora. Vamos para os pênaltis com o Paraguai. Gatito Fernandes, como você falou, de 4 jogos com a seleção paraguaia, foi o craque dos 4 jogos, foi o homem do jogo. Sim. Ontem também foi datado como o melhor jogador em campo. Sim. Muita gente falando que havia sido o Gustavo Gomes, mas ele acabou perdendo o pênalti, aí já caiu um pouco essa nota. É que o Gustavo Gomes ontem, ele estava só no Firmino, né? Então a gente também não pode dizer que só o Firmino jogou mal, ele também anulou bastante. Foi muito bem marcado, mas exato. O Firmino também perdeu o pênalti dele, né? Também teve isso. Ele não se ajudou nessa parte. Exatamente. Bom, o Gatito Fernandes foi muito bem, nos pênaltis não conseguiu fazer tanta diferença assim, o Alisson fez a diferença. Foi engraçado que eu estava comentando lá com o pessoal da Rádio Gazeta, Guilherme Colucci, enfim, os outros participantes de lá, e a gente falando assim, se for para os pênaltis, quem você tem confiança e quem você não tem na seleção brasileira? E a gente falou todo mundo. Todo mundo não tinha confiança. O que eu falei que eu tinha confiança era o Roberto Firmino, que foi o que perdeu. Justamente. E o Gabriel Jesus foi o que eu falei assim, olha, o Gabriel Jesus perdeu um pênalti, não sei como que ele vai estar. Muito bom a gente dar esse mérito pro Gabriel Jesus, porque ontem ele pegou a última bola e bateu muito bem. Bateu bem, falou que mudou a estratégia ali que ele tinha perdido, né, um pênalti contra o Peru, contra o Peru, né? Aí ele disse que mudou de estratégia para conseguir converter o pênalti e chamou a responsabilidade, né? Porque ali ele que é um destaque positivo, né? Ele não fez gol durante o tempo regular, mas ele que volta para marcar, ele joga muito bem. Foi uma boa partida dele, principalmente. Foi uma boa partida. Conseguiu também bater um ótimo pênalti, enfim. Não chorou, ficou tranquilo, chamou a responsabilidade. Acho que é um bom caminho que o Gabriel Jesus vem seguindo. Mas eu queria comentar uma coisinha rapidinho, claro. Que não tem nada a ver com o Gabriel Jesus, Firmino, mas pra gente não deixar em branco também, né? Que, na minha opinião, o Arthur ontem não foi tão bem assim. Ele e o Coutinho nessas últimas partidas não estão conseguindo mostrar para que vieram, assim. Não sei se vocês concordam comigo. Assim. Ontem a gente até falou sobre isso aqui. Sobre, não seria a hora do Lucas Paquetá no lugar do Coutinho ali? Pois porque a gente vê o Coutinho ontem, datado como craque, mas ele ainda não fez nada para ser craque, convenhamos. Acho que na primeira partida ele conseguiu despontar, mas depois não sei se pesou um pouco essa responsabilidade dele ter que assumir protagonismo na seleção, e aí ele não está conseguindo. Claro que nem a gente falou, né? Tem que dar o mérito para o Paraguai, que conseguiu anular bastante coisa. Mas o Coutinho não está conseguindo. E o Arthur ontem, assim, não foi, errando alguns passes também, exato. Concordo com você. Fica aí a pergunta, será que Lucas Paquetá está na hora do Paquetá
entrar. Ele entrou ontem, né? Participou do Mas jogo. eu acho que demorou muito para ele entrar. Demorou demais, Porque demorou demais. o Brasil com um jogador a mais poderia ter tornado o jogo mais ofensivo antes, né? Acho que Mas demorou uma coisa bastante. a gente tem que falar, né? Que o Tite conseguiu ser ousado ontem. Porque ele tirou, por exemplo, o Daniel Alves, colocou o Paquetá. Sim. Ele tirou... Quem que ele tirou? O Alan e colocou... Quem que ele colocou? Esqueci Alexandro. quem foi. Não, o Alexandre foi no Felipe Luiz, né? Exato, que sentiu ali exato. até. Agora eu esqueci quem foi que ele colocou mais pra frente. Se alguém lembrar aqui nos comentários, coloca aí. Mas ele conseguiu ser um pouquinho mais ousado, né? Até eu fiquei meio assustada. A assim, seleção quando entrou diferente, com o Everton, com o Firmino e com o Gabriel Jesus. Foi uma seleção que entrou mais diferente assim do que a gente está acostumado a ver. Vamos ver se o Soltando Tite vai... aos poucos. Exato, né? vamos ver se o ele tá, Tite eu vai acho que ele conseguir está mudar. se soltando, aquelas amarras que ele fez na Copa. Verdade. Bom, acho que é isso. A gente vai agora esperar o vencedor do confronto entre Argentina e Venezuela. Acontece hoje às 4 da tarde. Quem será que E passa? eu quero saber, você pode responder você primeiro, Gabriel. Argentina ou Venezuela, quem que você prefere? Lembrando que o Brasil só teve uma dificuldade. coisinha, antes de qualquer coisa, o Claro. Rosélio lembrou que quem entrou foi o William. A gente tá falando Exato. Sim, a aqui gente agora. acabou de falar que ele jogou bem. É verdade, Exato, é o ele tá William. desesperado. Valeu, Célio. Obrigada. Eu acho que eu quero mesmo que passe a Argentina, porque eu quero um jogo, quero um clássico, quero Quer um jogo clássico? bom, quero um jogo bom, mas eu acho que a Venezuela vai dar trabalho pra Argentina. A Argentina que Como não tá deu lá pra nós jogando, também, né? A Argentina que não tá lá jogando o seu melhor futebol, Uhum. mas eu gostaria de ver um Brasil e Argentina. E você, assina embaixo, Marina? Assina embaixo. Eu acho que a Venezuela vai dar um pouquinho de trabalho ali, mas acho que a Argentina passa. Bom que se passar e o Brasil ganhar da Argentina, já fecha o caixão também da Argentina, já leva embora. E vai porque ser bom. isso vai aí. ser um resultado muito, muito bom pro Brasil. Talvez uma final antecipada aí, não sei. Vamos ver como que vai ser esse jogo aí. Argentina e Venezuela acontece hoje às 4 da tarde. Você pode ficar sabendo de tudo sobre esse jogo lá no Gazeta Esportiva. Olha, um comentário aqui bem legal que fizeram, o Éder fez, do gramado. Que Vamos comentar sobre o gramado? Vamos comentar um comentário mundo rápido. falou, né, do Todo gramado. mundo reclamou do gramado. O Messi Tite já reclamou, reclamou. Messi reclamou. Ontem no jogo, o Thiago Silva reclamou do gramado novamente. E fica aí o questionamento de novo, né? E não é o único. Talvez o único que esteja muito bom assim é o da Arena Corinthians. É, que o pessoal De resto, É que reformou esse ano, né? exato, É. de resto, o Mas como é que estádios pode, de Copa né? Você do vai Mundo, receber- né? você vai Estádio receber de um Copa do torneio Mundo desse e falar que você- tá frio. Ah, tá muito o frio, tá desde chovendo. o primeiro jogo o pessoal tá reclamando desses gramados, né? Uhum. Ninguém foi ver esse negócio, né? Realmente. Exato. O Tite ontem desceu a lenha falando lá do gramado da Arena do Grêmio. E tá Exatamente. certo, dessa vez tá certo, né? Será que o do Maracanã tá bom? Porque é onde o Brasil vai jogar na próxima terça-feira, Vamos semifinal. ver. A semifinal. Não, perdão. A semifinal é na terça no Mineirão. O Brasil já tá em Belo Horizonte. Já tá... Quem tem medo disso, né? Semifinal no Mineirão. Olha só, bem que você lembrou, hein? Mas a gente tá quebrando alguns paradigmas aí, né? aqui, porque falaram do Casemiro, falaram no Fernandinho. O Casemiro Sim. não joga, o Brasil perde. O Casemiro não jogou, o Brasil ganhou. Agora tá de volta. Um reforço gigantesco aí pro meio-campo do Brasil. Que você falou que teve dificuldade no jogo de ontem. Quem sabe o Casemiro pode voltar e arrumar a casinha por ali. Mas o jogo é na próxima terça-feira do Brasil, no Mineirão, às 9h30 da noite. Resta saber com quem, Argentina ou Venezuela. A gente vai saber logo mais às 4 da tarde começa o jogo. Outros jogos que eu quero saber a opinião de vocês e o palpite. Colômbia e Chile. Quem passa hoje, hein? Eu acho que esse é o jogo mais difícil que tem. Jogo bom de assistir, hein? Mas se fosse pra apostar em alguém, eu apostaria no Chile. Chile. Sim. Você, Eu Marina. aposto na Colômbia. Aí, empate. Acho que é. Isso que eu a gosto. Quer desempatar? É, Posso desempatar. Aposto que vai ser Colômbia. Boa. eu tô sentindo, sabe? Uhum. Aí vai lá dar tudo errado. Não, Eu calma. eu gostei tô do técnico da Colômbia, que ele jogou responsabilidade pro Chile. Falou que o favorito é o Chile, porque aí já joga pressão pros caras, né? Que Exato. se ganhar, fica surpresa. E também tem um jogo amanhã, Uruguai e Peru. Aí acho que vai dar Uruguai, né? Acho Podemos que sim, entrar né? aqui em um consenso? Consenso geral aqui. Isso aí, Uruguai e Peru amanhã. Então, aí indo pra reta final essa Copa América, vamos ver como que vai terminar. Quem sabe uma final entre Brasil e Uruguai. Vamos ver aí como que vai ser. Se isso acontecer, vai ser um jogo bem Jogo legal, histórico. né? Jogo histórico. É. Jogo histórico. Vamos ver aí como que vai ser. Acho que é isso, né? A gente pode dar uma passada no Facebook agora. Começa você, Gabriel. Depois a Marina dá uma passada também. O que ela quiser pontuar também. Sim. Olha, o Éder, a gente falou ele que puxou o assunto do gramado, ele falou que na Europa o clima é frio também, né? E lá só tem tapete. O Rosélio falou do William, o Éder também comentou que o Gabriel Jesus é horrível. Falaram aqui, o Rosélio falou, o Arthur jogou mal ontem, tem que pôr outro no lugar dele. Será?
é estranho, né? Porque a gente sempre pediu muito o Arthur. Pedimos Agora ele entrou muito. e caiu. Aconteceu com o David Neres isso também. Começou como titular em um jogo, não conseguiu ir bem, já tá esquentando o banco. É que a gente é muito impaciente, a real é essa, Impaciente, né? Sim, o exato. Brasil Muito impaciente. a torcida brasileira cobra muito, né? Ah, eu sou corneteira. Mas eu corneto. concordo que ele foi mal. Olha, a gente falou aqui do melhor jogador, o Edenilson respondeu, falou que o melhor jogador foi Gustavo Gomes, que não deixou o Brasil jogar. É, o torcedor palmeirense que foi feliz, né? Com o retorno dele, né? Eu vi o Marcos comentando, volta agora que o Palmeiras é a sua seleção. Sua seleção de Exato. verdade, né? O O pessoal Gustavo gosta Gomes bastante que dele. chorou mesmo depois que ele perdeu o pênalti ali. Eu fiquei feliz, né? Porque ele perdeu o pênalti para o Brasil, né? Melhor pra gente. Se beneficiou. Mas ele é um jogador muito dedicado. Ele é muito... Você fica até com... Né? Não é dó a palavra, mas você fica comovido, né? Sim. De ver Não, dupla de zaga do Paraguai é muito boa. Balbuena foi expulso, enfim, foi um jogo que ele foi muito ruim, prejudicou a equipe, mas é Sim. também um jogador excepcional. Os dois são muito bons. Olha, o João Brito falou aqui que o Firmino está jogando sem motivação nenhuma. A gente conversou sobre isso também. Campeão da Champions League. Você é campeão da Champions, O que você Marina. quer? Pensou? Depois você vem jogar Copa América. Pré-férias. Depois disso você tá de férias. Você ia dar 100% do seu suor? Então, aí fica aquela questão. Eu acho vale. que tinha que dar. Eu acho que tinha que dar. Claro que tem que dar. É que Você tá fica na aquela seleção questão, brasileira. né? Ou Você é centroavante. Tem jogador, assim como tem torcedor que torce mais pro seu time, o time que você defende, do que a Sim. sua seleção, né? Exatamente. Aí Firmino é um dos nomes certos também na seleção, né? Tá super confortável em relação à convocação. Enfim. Sim. O Wilson Roberto falou aqui que foi uma partida muito boa, só não foi melhor porque o time do Paraguai se defendeu muito bem, com raras exceções. Exato. Eu acho que foi um bom comentário, mas tem gente falando aqui que o Brasil não jogou nada e deu sorte nos pênaltis. Foi o Antônio Nova. Falou que o Firmino é um jogador meia boca que tem um ótimo empresário apenas. olha só. Esse aí alfinetou. Isso aí. Deu aquela alfinetada mesmo. Bom, daqui a pouco a gente volta então no Facebook para Voltamos. ver tudo que o pessoal continua comentando aí. Fique aí à vontade para comentar. E vamos falar de clubes brasileiros aqui, clubes nacionais agora. No fim do programa a gente volta a falar de Copa América. Lembra você também dos jogos que vão acontecer. Mas vamos falar de clubes nacionais, vamos falar do Palmeiras agora, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor palmeirense, fique ligado aí. Marina, quero que você passe as novidades do Verdão para nós. Então, né, o Palmeiras hoje realiza 2 treinos. Na parte da manhã o treino foi fechado, então a gente não tem aí grandes notícias sobre o treino que aconteceu de manhã e o treino da tarde, né? São 2 períodos. Vai ser aberto só 15, 20 minutinhos ali para a imprensa, numa coisa que está virando costume, né? O técnico não está passando Vai virar muito rotina ali. isso aí, hein? Exato. Em relação ao cronograma do Palmeiras, amanhã tem um amistoso às 10 horas da manhã na Academia de Futebol contra o Oeste. Eu ia falar São Bento, mas o São Bento vai jogar contra o time que a gente vai falar já já. Contra o Oeste. Não vai ter transmissão, não vai ter presença de imprensa, então vai ser, acho que mais... Um treino para o Felipão ver ali, né? Utilizar algumas peças e tal. Para não perder o ritmo também, né? Exato, para não perder o ritmo. Até porque a gente tem tá acabando a Copa América, mas faltam 2 semanas ainda ali para o Palmeiras voltar à atividade, né? Então, essa é a parte mais, vamos dizer, prática, né? Agora, se você quiser entrar no site e dar uma olhadinha, a gente separou lá 10 momentos do Palmeiras nesses primeiros meses do ano. 5 momentos bons e 5 momentos ruins do Palmeiras. Se é que você acha que tem um momento ruim. Exato, tem isso que eu ia falando, perguntar. né? Qual o momento ruim? Então, olha, eu acho que muita gente vai concordar. O primeiro momento ruim do Palmeiras no ano, não nessa ordem, mas eu acredito que o torcedor palmeirense vai dizer isso, né? é a derrota para o Corinthians, né? 1-0 em casa, gol de Danilo Avelar no começo do ano Esse ali, né? Os primeiros zoeira. jogos ali, Exato. aquela zoeira toda. Então, esse é um dos maus momentos, por exemplo. Não fala todos. Tem que deixar o Tem pessoal ir lá também ver, né? o contra, também a outra única derrota do Palmeiras na temporada, que foi contra o São Lourenço, né? Que perdeu de 1-0 também na Libertadores, então pode ser considerado ali um mau momento. Teve eliminação além disso, também, né? Além disso, exatamente, a eliminação contra o São Paulo dentro de casa, né? Empatou em 0-0, mas acabou perdendo nos pênaltis dentro de casa. Então, se você quiser saber os outros 2 que estão restando, você entra lá no site para dar uma olhadinha. Isso aí. E claro, aí os bons momentos, tem vários lá, mas a gente colocou 5. O primeiro que a gente separou foi a goleada em cima do Santos, 4-0. Foi a goleada em cima do Fortaleza por 4-0 também. Teve vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro. Que mais teve? Deixa eu ver. Teve a vitória contra o Melgar também, fora de casa. Enfim, então, tem lá separadinho. Exato. Bonitinho. Se você não lembra, entra lá e vê que você vai ficar
ciente matar de tudo. saudade, Aí, matar mata a saudade, saudade dos verdade. momentos bons, mas acho que o torcedor palmeirense vai viver muitos momentos felizes ainda neste ano. Vamos ver aí como que vai ser. Então acessa lá o gazetesportiva.com e veja essa matéria aí sobre o Palmeiras, melhores e piores momentos desse ano. Se é que tem, né? Marina falou que tem, então vai lá dar uma acompanhada e ver se você concorda ou não. Falando em momentos bons e momentos ruins, um time que vive muito isso é o time do Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians agora, porque o Corinthians tem amistoso contra o Botafogo de Ribeirão Preto amanhã, 20 horas, em Ribeirão Preto. E uma coisa que a gente pontuou aqui bastante durante essa semana, o Matheus principalmente pontuou bastante sobre o que o Fábio Carille falou. Depois da Copa América as coisas vão mudar. E eu quero saber as novidades do Corinthians, quero saber se tem alguma mudança em provável escalação, como que o Corinthians vem se comportando nessa intertemporada, Gabriel? Bom, primeiro, uma curiosidade só, que o Corinthians não perde pro Botafogo de Ribeirão, tem quase 30 anos, ou 28 anos sem perder. Será que é freguês? Será que é freguês? A notícia mais quente que tem do Corinthians é que o Ramiro sentiu, ele não vai poder jogar esse amistoso. E vou pegar a colinha aqui para pegar Claro, a escalação, fica à né? vontade. Provável escalação pro amistoso vai ser com Walter, Bruno Mendes, Manuel, Henrique, Avelar, Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Regis, Matheus Vital e Love, de 9. Gostei desse Regis aí, gostei do Bruno Mendes também. Então, Dois jogadores o que- Ramiro estava sendo improvisado ali, né, nos treinos. Só que daí, que nem o Gabriel trouxe, ele sentiu hoje, não participou do treino. Tanto que o Carille deu uma coletiva agora de pouco, né? Ó, fresquinha a notícia. Agora de pouco ele falou assim, eu estava tentando mudar alguma coisa durante a pausa, mas eu tive muitos problemas. Então, por exemplo, o Ramiro sentiu hoje, não vai conseguir testar ele na lateral. Everaldo e Cleison continuam um refortalecimento muscular, porque eles estão com déficit muscular. Então, não conseguiram treinar os dois juntos. Ele também não tem Michel Macedo, que está em fase final de recuperação de problema na coxa. Não tem o Fagner e o Cássio, que estão na seleção. E falou, quero 3 reforços. Mas não vai ter, porque cadê Não o vai dinheiro ter. para ter isso Não aí? tem dinheiro vender. e o tempo tá acabando também, Exato. né? Tem... Quem deve Exatamente. chegar é o Gil, né? Que tá falando aí nas redes sociais, nos últimos dias e tal. Olha, eu acompanhei essa entrevista do Fábio Carille, exatamente o que eu queria pontuar. Ele falou que o Gil não tem nada certo, Certo. não tem nada confirmado. Claro que o Corinthians já tá fazendo aquele esquema, fotinho. postou foto, quem que é esse cara aí e tal, a gente até mostrou Eu aqui no tava lá Gazeta Esportiva. no Corinthians no dia que eles postaram a foto, eu falei, mas é hoje que eles vão anunciar o Gil. Exato. Mas não aconteceu. O Tava Fábio com Carille cara falou que que não é ia anunciar nada ainda, também, mas eu mas- acho que o torcedor corintiano não precisa ficar triste, não. Acho que o pessoal sempre vem com essa, não tem nada certo, não tem nada Mas certo. deve estar bem encaminhado. Tá muito eu bem acho, encaminhado. Né? Pra postar foto do Gil, assim, Não, do nada. Muito provavelmente, a não ser que tenha dado alguma coisa muito errada na negociação Pode ser. Exato. e A China anunciar não no liberou, dia. né? O clube chinês que ele joga não liberou de repente. Exato. O Corinthians só aguarda a liberação do Gil. Já está com acordo verbal, só falta assinar e o Shandong Luneng, que é o time do Gil atual, liberá-lo. Aí sim ele vem para o Corinthians, mas de acordo com o Fábio Carille, nada certo ainda. Outras notícias aí de saídas, o Fábio Carille pediu chegadas, mas temos notícias de saídas aqui. Pedro Henrique pode ser emprestado. Pedro Henrique que também está sempre ali no Corinthians, mas não vinga, né, o zagueirão? Não, Consegue tem- aqui boas atuações, más atuações, Não ficou oscilando conseguiu o espaço bastante, dele, não consegue o espaço dele. Aí chegando, se o Gil de fato chegar, né? Daí que não vai ter espaço nenhum mesmo. Aí perde espaço total. Talvez seja 100%. por isso que ele esteja na lista de empréstimo aí, quem Será? sabe. Será que já foi pensado esse Eu empréstimo? acho que sim, Pode hein? ser. Eu acho que É sim. uma graninha ali, né? O Pô. Atlético Paranaense, que é o clube que eles estão Combina com o Pedro negociando Henrique, hein? ali. Combina, eu também acho. Acho que que lá ele ele vai ter consegue muito cavar mais um espaço. chance. Cara, acho que lá vai ser titular. Outro, Douglas, recebeu proposta do exterior. Também pode dar tchau, né? Exato, ele que está emprestado para o Bahia, né? Jogou vários vários jogos pelo Bahia aí na temporada, vem fazendo uma boa temporada, mas não tem espaço no Corinthians, não tem principalmente espaço como nenhum no volante. Corinthians. Exato, não tem, porque ali a volância no Corinthians tem vários nomes muito bons. Uhum. E acho que seria uma boa, mas ainda não tem o nome do clube nem nada do tipo, né? Vamos esperar aí os próximos dias. Isso aí. Esperando os próximos dias também está o São Paulo, que espera aí a volta pro Campeonato Brasileiro. Tem amistoso hoje contra o São Bento. Aí o São Bento que você falou. Tem desfalques aqui em Jusilei, Nenê, Lista é Bruno longa, hein? Pérez, Birubiru, Arboleda, Pablo, Rojas, Everton e Lisiero. Quase o time titular inteiro de São Paulo, pelo menos no começo da temporada. Sim. Vários desses nomes aí eram titulares. Uns estão com seleção, outros estão machucados há muito tempo.
Nem lembro mais o rosto de alguns jogadores aqui. O Rojas eu confundo ele Exato, com o Bruno Pérez. exato. Eu não lembro mais o rosto dele. Exatamente, mas conta com o retorno de Antony e 2 da base, Diego e Gabriel Sara, que sinceramente eu nunca ouvi falar. Gabriel mas... Sara é aquele que jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2017. Não contra lembro. o Bahia. E foi bem na Copinha também, se eu não me engano. Os dois estavam no time campeão da Copinha. E daí o Cuca pretende utilizá-los aí nesse jogo treino aí contra o São Bento. Eu tô falando certo, né? São Bento, que eu ia falar Oeste agora. Contra o São Bento, para ver se eles sobem de vez, né, pro profissional. Tomara. A gente tava falando disso também da base do São Paulo de ontem. Destaques, Marina, desse primeiro semestre do São Paulo que a gente pode esperar pro segundo. Exato, assim como a gente separou alguns... Tem gente cornetando aqui falando os maus momentos do Palmeiras. Eu vou ler esse comentário, tá? Do Marcel. Já vou ler o seu comentário, Marcel. Mas é que a gente... Né, mandou um textão aqui, ó. Foi um textão mesmo, hein, foi um gente? Textão. Eu vou ler inteirinho daqui a pouco. Só se tiver xingamento que eu vou colocar uns... Calma, Marcelo. Vamos responder. Vamos responder o seu comentário. Vamos responder já. Mas assim como a gente fez com o Palmeiras os 5 bons momentos lá, né? A gente também separou do São Paulo os 5 destaques entre os jogadores, se é que é possível também apontar isso, porque o São Paulo não vive um bom momento, né? Então lá você pode acompanhar no site por que a gente escolheu esses nomes. E pode cornetar também. E pode cornetar também nos comentários. E aqui também, né? O Volpi, que chegou desacreditado, passou por uma fase bem turbulenta no São Paulo e depois acabou... Para mim é o principal destaque. Pra mim é o segurou principal ali destaque. no gol. Sim. O Bruno Alves, que também se consolidou na zaga do São Paulo. O Luan se machucou, mas ele teve boas partidas pelo São Paulo ali. Sim. O Hudson, muita gente vai cornetar essa escolha, mas o Hudson é polivalente. Exato, eu acho que ele foi se pra lateral, deu conta na lateral. Deu conta Tem bem gente aqui da na função. redação não suporta o Hudson. Sério? Pois é, não vou falar nomes. Olha e, só. por fim, obviamente, o Antony, que também Esse tem é um absurdo. grande destaque. Eu só não acho que é... Acho o Antony maior que o Thiago Volpi, porque o Antony não teve quase nenhum jogo que foi mal. Todo jogo foi muito bem, até em final de Campeonato Paulista, quando o São Paulo jogou mal, o Antony estava bem. Mas pra mim faltou um destaque. Pra mim, eu acho que o Pato, ele entrou bem. Ele é um destaque, assim, uma surpresa. Não um destaque porque não deu tempo dele mostrar um futebol. Xingado, hein? Eu posso ser cornetado nesse momento. Mas eu acho que ele é um dos caras que nesse primeira metade do Brasileirão, ele foi um dos caras que mais deu garra em campo. Que pelo menos demonstrou que estava querendo jogar mais. Não, pode não ter mostrado um resultado técnico de gols assim tão bom, mas eu acho que ele foi o que deu mais garra. Olha Isso lá. aí. E o Hernandes, zoeira. O Hernandes tá mal, hein? O Hernandes tá na lista das decepções aí que a Com gente certeza. passou ontem aqui. Bom, pra gente terminar, vamos falar do também Santos. Tava nessa lista das Tá, decepções. também. Por isso que eu falei que você eu ia tô ser... contra. Eu fui contra essa. Foi contra? Olha só. Eu tô em cima do muro em relação ao Pato. Prefiro esperar um pouquinho ainda. Eu pra ver. também prefiro esperar, não sei ainda como que o Pato vai voltar nessa volta de Campeonato Brasileiro. Pra gente terminar esse giro aqui pelos times de São Paulo, Santos, jogadores que podem sair, Fabian Nogueira, Vecchio. O Vecchio existe ainda. Existe? O Vecchio existe ainda, no olha Santos. só. Felipe Cardoso, Brian Ruiz, outro aí que tá sumidíssimo, Sumiu. chegou como camisa 10, não fez nada, mal chegou, né? nada. Casos Jean, Lucas e Rodrigo, mais Cueva, Delis e Soteldo. É isso, tá certo isso aqui, Marina? Exatamente. Então, esses nomes que a gente trouxe, muita gente não se lembra quem são, né? Fabiano Nogueira, o Vecchio, o Brian Ruiz, esquecidíssimo. Vocês podem entrar lá no site para ver a situação deles. Eles estão voltando para o Santos de empréstimo aí, alguns outros não se destacaram e tal. Vocês podem ver a situação. Agora, o que acontece? O Santos está tentando, eu pus assim para você ficar meio assustado mesmo, mas o Santos está tentando repor tanto o Jean Lucas, que estava emprestado do Flamengo, foi vendido, né, por uma quantia exorbitante aí, e o Rodrigo. E o Santos não pegou nada esse tentando ano. fazer contratação para ver se muda alguma coisa. Sim. Lá no site da Gazeta você pode acompanhar que o Jobson, que foi contratado pelo Santos e não jogou ainda, que ele o São Paulo está treinando ele muito durante essa pausa para ele ser essa peça do meio de campo ali no lugar do Jean Lucas, por exemplo. Agora, uma coisa que eu fiquei um pouco assustada, claro, o Soteldo, que é um dos grandes nomes aí do Santos na temporada, deve permanecer, ele está nos planos do Sampaoli, mas o Santos ele supõe que Cueva, Derlis, que ontem, né, foi eliminado aí, perdeu o pênalti, e o Soteldo devem receber propostas, e daí eles vão avaliar para ver se eles mantêm ou não. São no bons plantel do nomes, Santos. são bons nomes. O Santos mas lutou deve bastante por esses permanecer. jogadores. Mas deve permanecer. Eu permaneceria. Só o Cueva, que eu acho que é uma situação mais difícil. Sim, mas o Santos Mas o também Derlis precisa de Gonzalez caixa, e né? o Soteldo são dois jogadores que estão indo muito bem no Santos, na medida do possível, é claro. O Santos Sim. oscila muito.
Mas e são que a dois jogadores torcida que estão gostou bem. desses dois. Exato, principalmente, né? exato. São dois jogadores que estão se dando bem aqui no Brasil. Bom, a gente vai passando aí para você as novidades. Caso você queira saber mais, entra lá no gazetesportiva.com para saber dos 4 grandes. Vamos fazer o seguinte, vamos responder o comentário do Marcelo. cornetada. Você acha que tá tudo bem ou não? Tá tudo bem, pode ler. Então pode ler, Marina, e a gente responde Olha aqui, e vai ó. para os memes. O Marcel mandou pra gente o quê? O Marcel Rocha. Considerar 2 derrotas como maus momentos de um time, uma eliminação contra o São Paulo nos pênaltis, sendo que houve polêmica no jogo de ida, provocado pelo VAR, que influencia negativamente na arbitragem. Só demonstra o grande momento que vive o Palmeiras. Os antes sempre procurarão olhar pelo lado negativo, porque afinal, como todos sabemos, a inveja é verde. Pontos de Fica exclamação. aqui, pontos de Responda. exclamação. Não, igual a gente trouxe aqui, igual quando eu falei, Eu né? falei se aqui, é que será é que possível tem existir momento maus difícil? momentos, e daí a gente separou 5 lá. Primeiro, uma derrota contra o Corinthians, Sim. por mais que não tenha significado muita coisa em questão dos pontos ali no Paulista, é ruim, sempre é ruim Sim. perder para o seu maior E adversário. o Marcel sabe que é um calo. Exato. Marcel não, Foi nesse não, tenta, sentido. não tenta esconder. Perder pro Corinthians é um calo Perder que pro o Palmeiras tem Corinthians nesse é horrível, ano. né? Exato. Pro torcedor palmeirense. E dentro de casa, Uhum. né? Então, isso... E numa sequência que o Palmeiras não vence o Corinthians também, Sim. né? Exato, Também tem isso. exato. Foi só nesse sentido. Mas o que Perder ele na tá falando Libertadores, aqui... tudo bem. Foi uma derrota, o Palmeiras passou. Acontece, passou também. Exato. Passou, tá Mas bem. a gente classifica como maus momentos porque foram as únicas derrotas Porque da foi o que temporada, teve né? como mau momento, né? Exato. Mas a gente também acha que o Palmeiras está lá em cima e só tem bons momentos, foi difícil Exato, tá escolher muito 5. melhor do que pior, É. mas teve Sim. mau momento sim. Exato. Vamos Ó, tentar só esconder. falar aqui, ó, o Rodrigo falando, queria saber se tem notícia boa do Tricolor. A gente falou agora. Porque ultimamente só temos tristezas. É, que é a tá opinião difícil. dele, né? Vamos E ver eu se queria ganha no ler... amistoso hoje, né? Olha Pelo menos. só, eu queria só ler um comentário aqui, 2, na verdade, do Maurício falando que adora a live da gente aqui, muito obrigada. Valeu. E pedindo para mandar um abraço pro Williams, que é amigo dele, o Williams que trabalha aqui com a gente. Então fica um abraço pro Williams aqui. Eu não vou ler o resto do comentário, porque é pessoal, então depois o Williams lê aí. E o segundo comentário que eu queria ler pra gente ir pros memes é do Rodrigo, falando, e o futebol feminino, vocês também vão falar pra gente? Apesar que a nossa seleção já foi pra casa. Quer passar aí uma Então, atualização da só Copa lembrar, do Mundo? né, que hoje tem jogo, e um jogaço, inclusive, que era pra gente estar, né? Então, é Estados Unidos e França. Que então, jogo escolham as suas absurdo. seleções Final aí. antecipada? Absurdo Uma esse final jogo. antecipada, vamos ver quem passa. Teve o Russelli comentando que queria que os Estados Unidos perdesse. Eu, honestamente, acho que os Estados Unidos vai ganhar, né? Sim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que tem os outros jogos também aí da Copa do Mundo Feminina. E a Tamires, que era a nossa lateral esquerda da seleção, fechou ontem com o Corinthians. Então, Exato. fica aí também a informação de que o futebol brasileiro feminino está sendo reforçado, né? Sim. Que ela vem da Dinamarca para cá. Então, fica aí Foi a um notícia dos para destaques vocês. também na Copa do Mundo, pelo menos com a Sim. camisa Uma das da melhores seleção brasileira. jogadoras. É. Isso aí, então, passado todos os assuntos, Copa do Mundo Feminina, Jogo do Brasil, principais aqui de São Paulo. Agora eu quero saber o que aconteceu de engraçadinho. De engraçadinho, nessa Gabriel. a semana foi boa, foi tranquilinha. Foi Vou ficar bem tranquilo aqui, então. Foi bem tá? relaxante. Começou com o aniversário do Messi, 32 anos, e aí essa página separou algumas coisinhas que ele ganhou, porque ganhou Coisa pouca básica, coisa, né? coisa básica. 5 vezes melhor do mundo, 6 vezes chuteira de Mas ouro, quem nem não? vou ler tudo, porque, né? Olha a Olha quantidade só. de coisa que tem no currículo do menino, né? Eu acho 32 que eu- anos, acho que ainda dá 4 tempo de vezes ganhar Champions mais League. coisa. Olha lá a liga. Tá bom, Imagina, né? vamos fazer um panorama com o Campeonato Brasileiro. Imagina um cara que ganhou 10 vezes o Campeonato Brasileiro. Isso Que nunca vai achar. não vai achar, não vai achar nunca. Sendo que o Palmeiras ganhou 10 e ainda é questionado se ganhou 10 mesmo. Exato, Exato. então. É um absurdo. É um absurdo mesmo. Mas já prevejo a corneta. Mas tá faltando algum título aí. É, o Cadê título que o título? Vampeta tem e o Messi não tem, né? Que é a Copa do Exatamente. Mundo. Cadê a Copa do Mundo? Exato. Tá faltando. Falta Realmente aí falta, nesse realmente currículo aí. falta. Bom, semana começou, jogo de Copa América, rolou esse lance bizarro com o Soares. Eu dei muita O risada. Soares é gente. doidinho, né? Aí, seu juiz, toque na mão do goleiro aqui, ó. Não, pera. Ele, que pra quem não viu o jogo, o Soares desceu na lateral do campo, chutou no gol, o goleiro defendeu e ele ficou pedindo pênalti. Porque o goleiro... Mas não é a regra? Eu achei que era, Mão não. dentro da área, É. pênalti, não importa quem toca. Exato. Eu acho que é assim. Aí, bom, terça-feira rolou um post lá na página do Palmeiras Mil Grau, que tá um pouco mais parado agora, porque não tá tendo tanta postagem. Então, janela de contratações eu trago aqui pra mesa. Você só pode escolher um pro seu time. Marcelo Moreno, Wesley ou Egídio. Quem vocês contratariam? E aí, Manila? Ai, gente, eu posso falar, eu usaria esse dinheiro e doaria para as causas sociais.
Não Eu vai tô nem de de boa. Moreno? Não vou nem de Moreno. Ah, eu acho que Goleador? eu levava o Moreno. Oh. Só porque... Eu tô na paz, gente. E você, apresentador? Eu vou de Moreno também. Também, eu acho que é... Não sei se cabe no Palmeiras, mas... acho que nenhum desses tá cabendo aí no Palmeiras. Exato. Mas, é um cara que faz dentre gol, as pô. opções, põe um cara que faz gol. não, dentre as 3 opções Não, seria dos, ele dos mesmo. dois ali eu tô tranquilo. Wesley e Egídio, Mas se eu tô bem que de muito centroavante entraria pra brigar ali, né? Que centroavante no Palmeiras não tem feito tanto gol. tranquilo. É verdade. Fica aí a crítica. Que mais, Gabi? Bom, aí a parte mais chata da semana que aconteceu foi com o Victor Luiz. Porém, teve um final feliz. O Victor Luiz, que o avô dele acabou desaparecendo por algumas horas, teve a mobilização dos outros clubes paulistas. E, bom, felizmente foi encontrado. Já foi encontrado no mesmo Ótimo. dia. Mas a gente traz aqui o destaque para o posicionamento dos outros clubes que foram apoiar, foram ajudar na causa. Foi bem legal. Uhum. Bom, jogo da Argentina, o Fluminense resolveu dar camiseta para todos os jogadores. E aí não poderiam deixar passar, né? Bom, chegou aí o reserva do Ganso, né? O reserva que o Fluminense precisa. Você acha que cairia bem no Fluminense, o Messi? Cairia, hein? Acho que cairia. Um bom reserva para entrar no segundo tempo, dar uma dinâmica Ser um no meio Coringa campo. ali, né? Ser um Coringa, Coringa. no segundo tempo. Ó, a gente mostrou a lista de prêmios lá do Messi, mas ele não tem campeonato brasileiro, nem Carioca, nem Exato, Taça tá Guanabara, faltando Taça aí. Rio. Cadê? Tá faltando, tem aí que o jogo ter. contra o Bangu, né? Bom, a gente falou que tá sem brasileiro, o Santos postou uma fotinho com um São Paulo triste. Lembrando que ainda faltavam Saudades, 17 dias verdade. pro Santos voltar a jogar. Saudades do Campeonato Brasileiro. Muitas saudades. Muitas saudades. É bom ver Copa América, mas faz falta. E aí, pra fechar, sobre o jogo da seleção de ontem, o Desimpedidos falou. Não fez mais que obrigação. Vocês concordam mesmo? Ah, era obrigação vencer do Paraguai. Mas acho Em que... casa, acho que era com a obrigação seleção também. que a gente É, tem. mas assim, quando o cara fala, não fez mais que obrigação, tá? Era obrigação vencer, mas é bom ganhar. Sim, sim. Foi bom Vencemos, ganhar. tá na próxima continua fase. na legenda ali, ó. Mas por dentro eu tô feliz, só não precisava ser. É, então, exato. Exatamente, Concordo exatamente. plenamente. Não precisava ser teste para cardíaco, porque foi lá nos pênaltis é osso, né? Uhum, exato. E, bom, passado as redes sociais da semana. Isso aí, vamos dar a última passada então no Facebook antes da gente ir embora. O programa é recheadíssimo hoje. Eu já vi que o Marcel respondeu o nosso Respondeu. querido comentário. Vamos Mais lá. um textão. Vai lá. Ô, Gabs, quer ler? Vou ler o textão aqui. Tá Ó. bom. Marcel Rocha respondeu. Não vejo futebol apenas pelo lado do resultado. No jogo contra o Corinthians, o Palmeiras amassou o adversário durante os 90 minutos e sofreu o gol num lance meramente oportuno do adversário. Eu concordo, O futebol é verdade. assim. Ontem o Brasil amassou o Paraguai e quase foi desclassificado nos pênaltis. Acontece. Se o Corinthians tivesse dado um baile no Palmeiras dentro do Allianz, com o direito de olé, aí sim poderíamos considerar como destaque negativo. Da forma como foi, jamais. Minha opinião. Isso aí. Tá certa a opinião, Uma né? opinião Não, correta. Opinião. Certa não, né? Tá... Eu tô Consigo, concordo bons com a argumentos, opinião. bons bons argumentos. argumentos. Mas é o que a gente falou. Dentre tudo que aconteceu na temporada do Palmeiras, Se esse é foi que um ponto, pode- esse é. foi o ponto mais negativo, né? Uhum, Que foi perder Exato. um clássico em casa, independente do jogo. exato. Mas é isso aí, Marcel. Muito obrigado pela sua participação. Olha só, né? Me emocionei aqui, mas a gente agradece aí. O que mais teve no Facebook? Ó, mais teve algum o comentário? Cláudio Ricardo dando boa tarde, falou que ele tá participando ali nas férias dele na Bahia. Então, um abraço pra Opa. você aí. Aproveite as suas férias, né? E eu acho que só, o pessoal, mais uns textões que a gente já passou. Isso aí. É isso. É isso aí então, Marina. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lembrar dos jogos de hoje então da Copa América: Colômbia e Chile, Uruguai e Peru. Também tem Argentina e Venezuela E hoje, jogão logo na mais Copa às Feminina. 4 da tarde. Jogão na Copa Feminina. Continue acompanhando aí, você que gosta de futebol feminino, acompanhe a Copa do Mundo Feminino. O Brasil já deu tchau, mas temos vários jogos importantes aí. Agora sim, Marina, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Bom final de semana. Isso aí. Vamos ver quem vai ser o adversário do Brasil aí. Eu quero saber, inclusive, como é que foi a atuação, né? Do Uhum, Brasil aí ontem, né? exatamente. Gabriel, obrigado. Antes de você se despedir, vamos ver o resultado da nossa enquete. Aí, Olha ó, aí. como você classifica a atuação da seleção brasileira diante do Paraguai? Ruim, Olha, ruim regular, ganhou, hein? boa e ótima. Ótima foi chutada praticamente, regular também tá mais ou menos, boa muito mais ou menos e ruim 49% então dos votos. Todo Quem mundo diria, hein? acreditando que o Brasil A, teve me- uma a mesa atuação ficou ruim. regular, né?
Exato, a gente ficou aqui no regular, mas o pessoal acreditando que foi ruim esse jogo da seleção brasileira. Lembrando que você pode continuar votando lá e sabendo cada vez mais o que acontece com a seleção brasileira. Agora sim, Gabriel, obrigado pela sua participação, por chegar com os memes aqui, mostrar o que aconteceu essa semana. É isso, Valeu. muito obrigado mesmo, muito obrigado a você que participou. O Marcel aqui mandou que o prazer foi todo dele ter participado, a gente agradece novamente. Valeu. E pede para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir nossas redes sociais, que estamos para bater 250 mil no canal do YouTube. O que você vai fazer quando a gente bater, Vitor? Eu? Boa pergunta, hein? Faltam só 2 mil. Boa pergunta. Comente aí o que vocês querem. Nossa, não faça isso. Né? Comenta com parcimônia. Com parcimônia, exato. Comenta com consciência. Mas é isso aí, então. Eu gosto quando você vem aqui que você já paga tudo que eu tenho que falar aqui, você já faz antes. Então a gente volta na próxima segunda-feira com mais Gazeta Esportiva primeira edição. Muito, muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Lembrando a você para curtir nossa página, se inscrever. Fique à vontade para participar conosco aqui. Um abraço e tchau, tchau.